os CFDs como ferramenta de trading. Antes de iniciarmos, vamos então fazer, como é hábito, a leitura do aviso de risco e, neste sentido, é meu dever informar que os CFDs são produtos financeiros complexos, um investimento responsável exige que conheça as suas implicações e que esteja disposto a aceitá-las. A advertência específica ao investidor pode implicar a perda súbita da totalidade ou mais que o capital investido. As informações contidas nos vídeos não devem ser interpretadas como nenhuma forma de recomendação ou solicitação de investimento, pelo que a IG não se responsabiliza pelo uso da informação. Temos então aqui os tópicos que vamos tocar neste breve webinário. No fundo, saber quem é a IG, vermos numa versão teórica a definição de CFDs, gama de mercados, como funcionam os CFDs sobre ações, como gerir o risco e uma síntese da comparação dos CFDs com outros instrumentos de investimento, assim como ver as suas características. Antes de mais, quem é a IG? A IG é uma empresa bastante sólida, foi fundada em 1974 e tem mais de 15 anos de experiência só com CFDs. É cotada no FTSE 250, o segundo maior índice britânico. Temos uma capitalização superior a 2 mil milhões de euros e temos atualmente mais de 150 mil clientes. Em termos de operações em Portugal, são realizadas uma média de 10 mil operações diárias, que se dividem aqui entre Forex, índices e ações. 45% das operações são em Forex, portanto em divisas, 40% em índices, 5% em ações, sendo que 48% destas operações são curtas e 52% são longas, apenas dados estatísticos para terem também uma ideia de como funciona. Temos escritórios em todo o mundo, Londres, Melbourne, Tóquio, Chicago. Temos atualmente mais de 1000 funcionários, portanto, a nível de 40% disponibilizamos 40% representam o total da IT e em termos de regulamentação somos regulados pela Autoridade dos Serviços Financeiros no Reino Unido. Somos também regulados pela CNMV em Espanha e regulados em Portugal pela CMVM sobre livre prestação de serviços. Temos aqui um índice, um gráfico que nos dá conta da evolução das ações da IG desde 2005 e comparando com outros ativos vemos o seu crescimento, a sua evolução exponencial, por exemplo, neste intervalo temporal entre 2005 e 2012. Portanto, passando então para o ponto do trading, após esta breve exposição sobre a IG, perceber como é que funcionam os CFDs. Em termos de definição, os CFDs representa a sigla para contrato por diferença. É um acordo onde se troca a diferença do valor de um determinado ativo entre o momento da abertura e o fecho do contrato. No fundo, é a possibilidade que têm de tirar partido tanto das subidas como da queda dos preços do ativo subjacente e sem necessidade de ser titular dos mesmos. Este é um dos pontos-chave dos CFDs. Os CFDs requerem uma margem de garantia, no fundo uma fiança, que consiste numa percentagem do valor do mercado do ativo subjacente, podendo abrir uma posição de CFDs colocando apenas uma parte do valor total do investimento. Isto porque os CFDs são um produto alavancado. A gama de mercados onde podem negociar CFDs. Podemos negociar CFDs de índices que estão disponíveis 24 horas por dia, que podem ser negociados. Temos disponíveis mais de 70 pares de divisas, mais de 7.500 ações e com margens que começam a partir dos 5%. Negociar também opções binárias, ETFs, matérias-primas agrícolas, desde sumo de laranja a cereais, metais como ouro, prata, níquel, estanho, energias, petróleo, gás natural, gasóleo, taxas de juros, como por exemplo a Euribor e ainda dívida soberana, por exemplo a Alemanha, Inglaterra ou mesmo do Japão. No total temos mais de 11 mil mercados subjacentes. Aqui uma vasta e ampla gama de mercados pelos quais a IG permite fazer a negociação. Passando aqui para um exemplo de CFDs de ações.
Em termos de CFDs de ações, estão disponíveis, conforme vimos, mais de 7.500 ações e de todo o mundo, desde portuguesas, europeias a americanas. Existe uma comissão fixa por trade de 10 euros, isto para o caso das ações europeias. Por exemplo, se estivermos a falar do mercado norte-americano, estamos a falar de um custo de 2 cêntimos por ação. As margens variam entre os 5% até os 25%, ou seja, vai depender do ativo, mas podem sempre consultar antes da negociação. Não há vencimento. A taxa de financiamento é equivalente à Euribor mais ou menos, a Euribor mês mais ou menos 2,5%. E existe também o acesso às mesmas características que o mercado tradicional. Portanto, permitimos o acesso à liquidação de dividendos, também há a possibilidade de aceder aos preços em tempo real e também, por exemplo, a ter acesso a DMA, à profundidade de mercado. Vamos ver agora aqui um exemplo de como funcionam os CFDs sobre ações, para que possamos, de um ponto de vista prático, visualizar como funciona a negociação. Estamos aqui a ver um exemplo da Telefónica, compra de 2.000 ações, que está a cotar entre 15,17 e 15,18. Como é que resulta aqui o cálculo o cálculo da margem, ou seja, do investimento para ações tradicionais? Ou seja, vou multiplicar o preço do valor pelo qual eu vou comprar o ativo pela quantidade de ações. Estamos a falar de 15,18 a multiplicar por 2.000 ações, que se traduz num valor de 30.360 euros. São aplicadas as comissões que são variáveis, que incluem taxa de corretagem e comissões de custódia. Ou seja, eu vou ter um investimento de 30.360 euros. Como é que funciona com os CFDs? Ora, eu para negociar CFDs de ações da Telefónica, eu preciso de 5% do valor do qual eu estou exposto ao mercado que nós estamos em questão. Ou seja, eu estou a falar de 30.360 euros, eu vou prestar apenas 5% desse valor, que são 1.518 euros. E vai ser aplicada uma comissão fixa, única e isolada, de 10 euros. Não tenho que ter em conta nenhuma corretagem ou mesmo comissões de custódia. As ações passam, altera-se a cotação e eu pretendo então fazer a venda das ações. Eu compro a 15,18 e vou vender as minhas ações a 15,87, porque é este o valor que eu quero fechar. Como é que funciona no mercado tradicional? Vai ser aplicada a comissão de fecho, que estamos a falar de comissões de custódia e de corretagem. Nos CFDs, em termos de custos, estamos a falar de uma comissão fixa de 10 euros. Este é o custo. Como é que representa, como é que nós calculamos a nossa mais-valia? E este ponto é transversal às duas modalidades de negociação, ou seja, ao mercado tradicional de ações e aos CFDs. A minha mais-valia bruta resulta sempre da diferença entre o valor que abre e o valor que fecha a posição. Ou seja, eu estou a falar de 69 cêntimos por cada ação, foi a valorização que teve, e vou vender estas 2.000 ações, ou seja, a minha mais-valia bruta são 1.380 euros, que resulta de 69 cêntimos a multiplicar pelo número de ações, 2.000. Em termos práticos, como é que funciona? Eu faço um investimento de 30.360 euros para ter esta rentabilidade. Enquanto com os CFDs eu faço um investimento de 1.518 euros para ter acesso à mesma rentabilidade. Ou seja, estamos a falar em termos percentuais no mercado tradicional de uma rentabilidade de apenas 4,5% e no caso dos CFDs de ações estamos a falar de uma rentabilidade superior a 90%. Sem dúvida alguma, valores que oferecem condições muito mais atrativas, os CFDs de ações. Vendo agora a questão do risco. Isto porque nós estamos a falar de um produto que é alavancado. Os CFDs constituem uma das suas principais características é precisamente a alavancagem, isto é, estamos sempre a falar de uma abertura de posição, sempre com uma margem, com valor inferior àquele que é exposto. Existem aqui formas de controlar o risco, de fazer uma boa gestão do risco, e é através do uso de stops, ou então de limit, stop profit. Como é que funciona? O stop, de uma maneira muito sucinta e muito breve, os stops encerram a posição para diminuir uma menos-valia e o limite vai assegurar um ganho. Existem aqui três tipos de stop: stop loss não garantido, stop loss dinâmico e stop loss garantido. O stop loss não garantido reduz a margem e o risco, mas este só vai atuar dependendo das condições de mercado.
O stop loss dinâmico é um stop que atualiza automaticamente, também não é garantido, ou seja, está dependente das condições do mercado, e é um stop que vai acompanhar sempre a nossa posição no sentido de nos trazer vantagem. Portanto, ele vai acompanhar a posição que nós temos. Por outro lado, o stop loss garantido, e como o próprio nome indica, é um stop que nos assegura a perda máxima garantida, ou seja, independentemente do que venha a acontecer, eu colocando o stop, eu tenho a certeza que a posição vai ser encerrada naquele nível, independentemente das condições do mercado. E por esse mesmo motivo, existe um prémio ou um custo adicional que é aplicado. Sempre que acionam este stop, vão ter sempre noção de qual é o custo que está implicado. E uma outra vantagem deste stop é que este, depois de ser acionado, pode ser editado, ou seja, podem ajustá-lo quando tiverem a posição aberta. E oferece total segurança. A diferença entre o valor real do mercado e o stop é assumida pela IG e por esse motivo existe também este custo. Mas vamos ver um exemplo aqui, um exemplo prático. Aqui no caso da Google, eu tenho, abro uma posição de venda de 100 CFDs a 540 dólares, ou seja, uma margem de 2.700 euros, com uma exposição ao mercado de 2.700 dólares e uma exposição ao mercado de 54 mil dólares. Eu coloco aqui um limite a 460 dólares, ou seja, que se vai refletir numa mais-valia de 8 mil dólares, peço desculpa. Limite a 460 dólares, que me traduz num ganho de 8 mil dólares. E a minha posição será encerrada quando alcançar este nível. Por outro lado, eu vou colocar um stop garantido a 565 dólares, ou seja, eu não quero perder mais, ou quero que a posição seja encerrada a partir do momento em que que eu atinja o valor de 2.500 dólares, não quero perder mais que isto. Portanto, resumindo, eu abro uma posição de venda de 100 CFDs, a cotar 540 dólares, com uma margem de 2.700 euros, que se traduz numa exposição ao mercado de 2.700 dólares, que se traduz numa posição ao mercado de 54 mil dólares. Coloco um limite a 460 dólares, que me vai traduzir num ganho de 8 mil dólares, e coloco um stop garantido a 565 dólares, ou seja, não quero perder mais de 2.500 euros. O que é que acontece? Depois de um gap de 10%, o primeiro preço de abertura são 600 dólares, o que significaria que eu ia ter uma perda de 6 mil dólares. Mas como o meu stop foi executado em 565, a diferença entre os 600 dólares e os 565, foi o nível que eu coloquei o meu stop, é uma perda que é refletida para a IG, portanto não é imputada ao cliente. Portanto, eu não perdi mais que os 2.000, eu só perdi os 2.500 euros, não tive, diminuiu as eventuais perdas que poderiam alcançar os 6 mil dólares. E aqui vem como é bastante útil e eficiente a ativação desta ferramenta. É uma salvaguarda adicional, o stop garantido permite efetivamente diminuir significativamente as perdas que possam estar implícitas. Passando então aqui da gestão do risco para um quadro síntese que nos ilustra as características dos CFDs, uma breve comparação com outros instrumentos de negociação. Ações, warrants, futuros e os CFDs da IG. Como podemos ver, os CFDs são bastante transparentes. Permitimos o acesso à negociação 24 horas, estamos a falar, por exemplo, de índices. Podemos tomar posições curtas, fazer short selling, se acreditamos que o mercado vai cair. Podemos colocar o stop garantido, que mais nenhum outro derivado oferece. Permitimos o acesso ao pagamento de dividendos. É um produto alavancado, de fácil compreensão. Existe uma grande variedade de produtos, coisa que, por exemplo, não acontece com ações. Facultamos o acesso à liquidação diária, não há comissões de custódia e também não há vencimento. E em termos muito sucintos, estas são as características que distinguem os CFDs de outros instrumentos. Podem então ver. Fazendo aqui uma breve
Uma breve síntese também sobre a plataforma de negociação da IG. A nossa plataforma é exclusiva da IG, ou seja, não temos nenhum intermediário a facultar-nos. É uma plataforma completamente fiável e segura, é online, 100% fiável e segura. Fazemos um investimento na ordem dos 20 milhões ao ano só em tecnologia. Conforme vimos, a plataforma permite a negociação de mais de 11 mil mercados subjacentes, tem a possibilidade de aceder à profundidade de mercado e a criação também de alertas. Temos ferramentas que ajudam a tomar as decisões, como notícias da Reuters, análise técnica, análise fundamental, interpretação da análise técnica, acesso ao AutoChartist, ou seja, ao reconhecimento de padrões gráficos. Facultamos também a possibilidade de aceder a um pacote de gráficos da Pro Realtime, um pacote gráfico avançado, inclusivamente com a funcionalidade de operar a partir dos gráficos, e temos um centro de análise e informação exclusiva da IG Insight, onde podem ver informações e comentários sobre os mais diversos ativos, inclusivamente até comentários diários que vão surgindo. Antes de terminar este webinário, informo que nos podem seguir nas redes sociais. A IG está disponível no Twitter, no LinkedIn e no YouTube, com comentários do mercado, divulgação de seminários, vídeos, novidades da IG, campanhas, informação sobre o mercado, inclusivamente um arquivo de seminários onde podem verificar os mais diversos conteúdos formativos, assim como vídeos semanais que nos dão conta dos principais eventos da semana.